Bom, pessoal, agora nós vamos para a aula de História, página 240. Os indígenas e o tempo da natureza. Esse tempo ele é diferente daquele tempo que a Pro fala, que a gente está falando sobre o sol, sobre a chuva, ok? Só que nós vamos começar a explicar esse texto, que é a relação dos povos indígenas com o ambiente, é baseada no respeito pela terra e pelos demais seres vivos. Esses povos costumam organizar suas atividades de acordo com ciclos naturais. Voltando, pessoal, página 240, ok? Como os períodos de chuva, de seca, e assim conseguem viver em grande harmonia com a natureza. Então, o homem ele tem uma ligação, né, nós, né, na verdade, muito grande com a natureza. Então, o que ele está fazendo aqui nessa imagem, né? Nós temos um indígena, ele está pescando, certo? Vamos para a página 242, a percepções sobre o tempo. A passagem do tempo pode ser percebida de diferentes maneiras. Por exemplo, pelo nascer do sol, como aprendemos em geografia, pela mudança nas fases da lua e pelas estações do ano. A percepção da passagem do tempo por meio da observação da natureza é comum entre muitos povos indígenas. A divisão das atividades desses povos ao longo do ano está relacionada aos ciclos da natureza. Observe algumas das atividades do povo tucano. Então, aqui no primeiro quadradinho, antes de começar a preparar a terra para plantar, os indígenas tucanos realizam rituais para garantir que a colheita seja boa. Ou seja, turminha, eles estão fazendo uma oração para a natureza. No período em que há menos chuvas, eles preparam a terra para plantar. Então, tem um processo para começar a plantação. No início do período de chuvas, os indígenas começam a plantar mandioca. Na época em que os peixes não estão se reproduzindo, a pesca é mais abundante. Então, tem sempre aquele tempo, quando está com chuva, sol, a seca, ok? Então, eles observam muito o momento certo para iniciar uma plantação, para a sua alimentação, né? As frutas são mais abundantes logo após o período de chuvas. Então, quando passou a chuva, eles vão ter a colheita, eles vão colher os frutos, né? Após realizarem a colheita da mandioca, os indígenas celebram o período da fartura de alimentos. Então, eles têm alimentos para sobreviver, ok? Ficam felizes, né, que deu tudo certo. Todos os membros da aldeia tucano participam da colheita da mandioca. A caça de animais é mais comum nos períodos de seca. Tá? Os animais também é pela sobrevivência, tá? Dos indígenas, é a cultura deles, ok? Que também tem que ser respeitada. De que forma os ciclos da natureza estão relacionados ao dia a dia dos indígenas tucanos? Então, tá bem explicadinho aqui o texto. Então, quando há menos chuvas, né? Os indígenas preparam a terra para plantar. Então, é todo esse processo que a Pro leu. Vocês podem responder, é só interpretar bastante o texto. Então, a terra para plantar. No período de chuvas, os indígenas começam a plantar. A coleta de frutas ocorre logo após o período de chuvas. Então, a resposta da número 1, então, é esse passo a passo dos indígenas. A2. Você costuma perceber a passagem do tempo observando fenômenos naturais? Em caso afirmativo, de que maneira, né? Então, o que acontece? Então, sobre o pôr do sol, quando está o pôr do sol, você vai assimilar o momento daquele dia, certo? Quando começa a anoitecer, então isso faz parte de um processo, né, turminha, onde você também pode observar essas fases, ok? Na página 244, o tempo no dia a dia do povo Wari. O texto a seguir trata de algumas atividades desenvolvidas por uma família indígena.
do povo Ari, formada por Hatem e seu marido Shinshoi e seus 2 filhos Nakon e Torem. Na época do plantio, por volta de outubro, quando as chuvas começam a cair na Amazônia, a família, assim como as outras famílias, sai bem cedinho em direção à roça, levando sementes de milho para plantar. Então, olha que interessante, turminha. Como já se passaram 2 meses anteriores derrubando a roça, ou seja, cortando árvores para tornar possível o plantio. Então, tem todo esse processo. A perguntinha número 3 da página 244, em que períodos os aris começam a plantar o milho? Turminha, a Pro sempre fala na aula de português como é importante interpretar o texto, o que o autor quer passar para nós. Então, temos que realizar a leitura com calma e prestar atenção nos pontos principais do texto. Então, aqui nós temos uma aula de história, você pode pegar um marca-texto, você pode grifar, né, passar um marca-texto no que você acha mais importante, entender a pergunta. Em que período os aris começavam a plantar o milho? Então, aqui no texto já está explicando direitinho. Na época do plantio, por volta de outubro, quando as chuvas começam a cair na Amazônia. Então, aqui a Pro vai entrar um pouquinho com o português na parte da interpretação de texto, turminha. Então, observe muito as perguntas, o entendimento da pergunta, para você conseguir a sua resposta, certo? A4, da página 244. Quantas vezes por ano os aris plantam milho? Então, uma vez por ano. Então, no próprio texto, nós temos uma vez por ano. Ok, pessoal? Por isso, os aris plantando só uma vez por ano. Então, a resposta ela está dentro do texto. A5. Sublinhe uma passagem do texto que exemplifique a afirmação a seguir. Os indígenas aris observam os fenômenos da natureza para se orientar no tempo. Então, o que ele faz? Vou tentar colocar aqui para vocês. No final de dezembro, já se pode colher o milho verde, que tem a espiga bem macia e quase branca, e é comida assada ou cozida. Em janeiro, o milho já está duro. Então, aqui ele está falando passo a passo como ele encontra essa maneira de entrar com o plantio, né? Então, ele vai observar o que? A natureza, quando está chovendo, o pôr do sol, certo? Aqui, turminha, na página 245, atividade. Como vimos, podemos perceber a passagem do tempo de diferentes maneiras. Então, nós temos que frio, sim, o inverno está chegando. Quando está frio, o inverno está chegando. Faltam 2 semanas para o meu aniversário. Está ficando tarde, preciso ir para casa, ao pôr do sol. Já são 7 horas, preciso me apressar para não chegar atrasado. Então, uma dica. Na página 244, aqui está pedindo para grifar os fenômenos da natureza. Então, aqui na página 245 está explicando mais ou menos o pôr do sol, né? Então, você vai fazer o entendimento do texto para achar a sua resposta. Como vimos, podemos perceber a passagem do tempo de diferentes maneiras. Associe cada ilustração a seguir a sua descrição correta. Página 245. Então, eu tenho 4 quadradinhos aqui. O primeiro quadradinho. Podemos perceber os períodos do dia ao observar a posição do Sol no céu? O que significa? É a B, a C ou a D? Bom, turminha, tudo indica que é a B. Está ficando tarde, preciso ir para casa. Certo? Segundo quadradinho. O calendário nos ajuda a organizar os dias, meses do ano. Então, A, C ou D? Então, na C,
Faltam 2 semanas para o meu aniversário. Então, ele está observando o quê? O calendário. Terceiro quadradinho. Podemos perceber a passagem do tempo por meio das estações do ano. Então, aqui na letrinha A, qual que foi a conversa entre eles? Que frio! Sim, o inverno está chegando. Então, o inverno, ele é um fenômeno, certo? E o último quadradinho, o relógio nos ajuda a organizar as horas de um dia. Então, é a resposta D, onde o rapaz, ele fala a seguinte frase: já são 7 horas, a seguinte fala, desculpa. Preciso me apressar para não chegar atrasado. Então, aqui nós estamos usando o quê? O relógio, certo? É como a nossa aula, né, turminha? Vamos, turminha, nós temos o tempo, né? A nossa aula. Certo, pessoal?